volta através da arca, né, com bois, com cavalos e algumas ofertas. Quando a arca chega de volta para os israelitas, eles deixam ela durante 20 anos na casa de Abinadab. Estamos juntos até aí? É isso mesmo? Ok. Então, o que acontece? O povo pede para que Deus consagre a eles um rei. Deus levanta Saul. Só que durante todo o reinado de Saul governou a partir da sua própria força. A arca ficou aonde? Na casa de Abinadab. A arca ficou esquecida naquele lugar. E depois de 40 anos, quando Davi é consagrado, a primeira coisa que ele faz, o que é? Eu preciso trazer a arca de volta, porque não tem como eu reinar sobre esse lugar se Deus não governar sobre todas as coisas. Então, uma das coisas que a gente precisa entender nós cantamos que está aqui nos nossos ombros, nós queremos levar a arca de Deus para qualquer lugar que Ele quiser nos enviar, né? E isso é muito bonito, isso é muito lindo. Só que se a nossa vida, quem governa não for Deus, não faz sentido a gente entregar os nossos ombros. Se a nossa vida, que a gente vive todos os dias, não for um testemunho daquilo que Ele está fazendo em toda a terra, ou que eu estou me santificando todos os dias para que algo aconteça dentro de mim primeiro, não faz sentido eu entregar meus ombros para que Ele use, eu leve a presença dEle para qualquer lugar. Uma outra coisa que eu acho interessante no nosso meio é que eu já fui jovem uma vez, viu? Uma época eu já fui jovem. E eu era muito empolgado, assim, eu era mochileiro, né? E eu dizia assim: Deus, eu tô aqui, a minha vida é sua, meu filho, me leve para qualquer lugar. Você pode me levar para qualquer canto. E aí, uma coisa que me ofendia muito é quando os pastores diziam assim, ó: Deus não chama desocupado. Deus não chama pessoas que não tem nada para oferecer para Ele. E aí eu me ofendia muito com isso, porque assim, eu quero ganhar as nações, gente. Eu quero ser missionário, eu quero ir para Cuba, eu quero ir para a faixa de Gaza, eu quero ir para qualquer canto. Só que, cara, eu não tinha nada para oferecer a Ele. Nada. Quando eu digo nada, é assim, eu acredito que quando Deus chama pessoas, Ele chama elas para entregar tudo que elas têm. E aí a gente tem a coragem de dizer assim: Deus, eu entrego a minha vida a você. Mas a vida é nossa? Sim ou não? Mas quando a gente diz assim: Senhor, eu entrego a minha estabilidade para você, eu entrego o meu relacionamento a você, eu entrego o meu concurso para você, eu estou disposto a entregar tudo por você, para que eu levante um testemunho de quem você é na terra. Entende isso? Como é que eu vou entregar algo para Deus que eu não tenho nada para oferecer a Ele? Se eu não consigo viver uma vida de santificação a Ele, se eu tenho um problema com pornografia, se meu namoro não é santo diante de Deus, se na minha casa eu não consigo honrar meus pais, se no meu trabalho eu estou envolvido com maledicência, com fofoca, com mentiras, mas aqui eu estou cantando para Ele dizendo assim: eu entrego meus ombros para você me levar para onde eu quiser, para onde você quiser você pode me levar. Isso não faz sentido, gente. E isso só vai mudar quando a gente tiver uma experiência com a presença relacional de Deus, com a glória que vai afetar a nossa vida para sempre, para que a gente assuma uma nova postura, uma nova maneira de viver. Lembra de quando Paulo fala: aqueles que estão em Cristo são o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É isso que Paulo fala? Essa nova criatura está relacionada à maneira como eu vejo, à maneira como eu ando, à maneira como eu me comporto. Se eu digo que eu sou uma nova criatura, mas eu continuo vivendo da maneira como eu vivia antes, logo, eu não sou uma nova criatura. Logo, eu não tive uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Lembra disso? Então assim, pensa comigo. Quando Isaías, ele tem a experiência de ver o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, o que é que aconteceu? O que é que Isaías narra antes? Namor
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A pergunta é: o que é que precisa morrer dentro de nós para que a gente tenha experiências com Deus, que a nossa vida nunca mais será a mesma? O que é que está vivo demais dentro de nós? O que é que ainda é muito vivo dentro da gente, que a gente não consegue se libertar, ou não consegue romper com essa realidade para que os nossos olhos vejam o Senhor? O que é que ainda me causa espanto, que quando eu olho para dentro de mim, isso causa náuseas, que precisa morrer todos os dias? Será que o velho homem tem batido todos os dias, querendo se levantar, para que nos impeça de ter uma experiência com o Senhor, para que a nossa vida não seja mais a mesma? Será que os nossos olhos de verdade precisam ver o Senhor, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a luz dele ilumine dentro de nós, para que a gente veja quão mal nós somos? Será que a gente precisa ter uma experiência como Paulo teve, que ele ficou cego, mas eu acredito que ele passou 3 dias olhando para dentro de si, e foi necessário um irmão vir para orar por ele, para que os seus olhos se abrissem? Qual tipo de experiência nós precisamos ter? Eu fico pensando que se Isaías aqui tivesse tido uma experiência com as nossas programações, se Isaías tivesse ido lá na igreja, tivesse participado de um culto lá com a gente, será que ele tinha sido afetado de verdade da maneira que ele foi quando ele relata essa experiência pessoal? Será que se Isaías tivesse se envolvido com nossos dogmas, com as nossas programações, a vida dele tinha sido afetada para sempre? Ou Isaías só foi afetado dessa maneira porque ele teve um encontro com o Senhor, porque ele teve um encontro com a glória de Deus, e essa glória nunca mais foi a mesma? Então, voltando à história lá dos filisteus que perderam, dos israelitas que perderam a Arca da Aliança. E aí quando Davi decide trazer a arca de volta, a arca estava na casa de Abinadab, ele vai lá, traz a arca de volta, ele coloca a arca em cima de quê? Das carroças. Estamos juntos? Eu fico pensando assim, a última referência que Davi teve de como transportar a arca foi como? Os filisteus colocaram ele em cima de uma carroça e trouxeram a arca. E aí Davi vinha muito feliz, avivamento, né? Ele estava trazendo a arca de volta. A arca, o boi tropeça na pedra, a arca cai, o Uzá bota a mão, o que é que acontece? Morte. Então, pense comigo. Tratar a arca de qualquer maneira como uma muleta, isso gera morte. Gerou morte Ofni, Finéias e Eli. A gente não pode tratar a arca como um amuleto, a gente não pode tratar a arca de qualquer forma. Davi estava com as maiores boas intenções, mas ele transportou a arca de uma maneira diferente daquela que precisava ser transportada. Foi o que aconteceu? Gerou morte, né? E aí Davi deixa a arca na casa de quem? Obed-Edom. Quem é Obed-Edom, pelo amor de Deus, gente? Me ajuda. Quem é Obed-Edom? Então pense comigo, a gente faz de conta que você é Obed-Edom, e aí você acabou de ouvir falar que um homem tocou na arca e foi o que aconteceu, ele foi fulminado na mesma hora. E aí o rei decide dizer assim: Haroldo, é o seguinte, meu filho, a arca vai ficar na sua casa, tá bom? Eu estou voltando para Jerusalém, fica aí com esse BO aí, porque eu estou fora. Imagina qual foi o relacionamento de Obed-Edom e da sua família com aquela arca na casa deles. Os primeiros dias, teve muito medo ou pouco medo? O que é que vocês acham? Muito pavor ou pouco pavor? Fala, gente, me ajuda. Muito o quê? Pavor. Então, no decorrer dos dias, ele foi se envolvendo com aquela arca que tinha sido esquecida na casa de Abinadab, tratada como um utensílio qualquer, tratada como qualquer coisa. E agora Obed-Edom está ali, e ele se envolve com essa arca. Depois de 3 meses, Davi ouviu falar que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada. Tudo que ele fazia era abençoado. Por quê? Porque a glória de Deus estava naquele lugar. Então Davi, junto com os levitas,
decide trazer a arca de volta. Agora a arca vem sobre quem? Sobre os ombros dos sacerdotes. Estamos juntos? E ele entra em Jerusalém cantando, pulando de alegria, porque levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Só que um detalhe importante nos leva a perceber que a vida de Obed-Edom nunca mais foi a mesma. Porque se você for ler o livro de Crônicas, você vai ver que existia um porteiro chamado de Obed-Edom. Entende isso? Quando a glória de Deus invade a nossa vida, a gente não consegue mais ficar no mesmo lugar que a glória de Deus não está. Nós perseguimos essa glória, nós insistimos a estar nesse lugar onde a glória de Deus está. Só que existe um problema para mim, ou um contraponto aqui. Lembra que quando os israelitas quiseram ganhar a batalha, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca da aliança e levaram até o acampamento. Lembra que Saul, ele governou durante 40 anos e ele nunca precisou, nunca se importou com a arca. Isso me faz pensar o seguinte: será que quando a glória de Deus não vem em uma reunião nossa, a gente não se importa com isso? Porque nós sabemos fazer já? Será que se tirasse os instrumentos, se tirasse os microfones de nós, eu estou falando de nós, tá, gente? Não estou falando de vocês, estou falando de nós. Se tirasse isso da gente, a gente continuaria dizendo que Deus está vindo na nossa reunião sem Deus fazer presente nesse lugar? Será que a gente, como Saul, não deixou a arca abandonada na casa de Abinadab e a gente não se envolve mais com essa presença porque a gente se acostumou a fazer da maneira como a gente sabe? Ou será que eu devoto a minha vida todos os dias a esse Deus ao qual nós veneramos Ele, ao qual nós cantamos Yahweh? Será que se Deus aparecesse hoje aqui para nós e dissesse assim, claro que Ele não vai fazer isso, mas é só um exemplo, eu vou passar aqui tudo que vocês viveram hoje nesse telão. Será que tudo que a gente viveu hoje foi para a glória de Deus? Entende, gente? Então, pensando nisso, quando eu olho para Adão no jardim, que Deus coloca ele naquele lugar e Ele diz assim, ó, a sua responsabilidade nesse lugar é de guardar e cultivar. Cultivar é desenvolver uma cultura, é cultuar a Deus e guardar, é ser guardião sobre esse lugar. Então a responsabilidade daquele lugar era de Adão. Só que Deus não queria que ele ficasse só naquilo. Ele dá algumas ordens para Adão. Ele diz assim, você precisa estender tudo que eu estou te dando por toda a terra, você precisa multiplicar, né? Foi isso que ele falou? Só que Adão sozinho ele não poderia fazer isso. Então a ideia é que o que a gente está vivendo aqui, que a glória de Deus está vindo sobre esse lugar, ela precisa fazer o que, gente? Se estender por toda a nossa região, se estender por toda a terra. Estamos juntos? Então pensa comigo, a vida que estava em Adão, de quem era? Era de Deus, né? Que Deus deu um sopro de vida nele, sim ou não? Sim. Ok. A terra que Adão cultivava, de quem era? Era de Deus. Então tudo que Adão fazia na terra era para a glória de quem? De Deus. Estamos juntos mesmo? Tá, quero fazer uma pergunta agora. O que é mais importante para nós? Passar 2 horas orando ou passar 2 horas estudando? O que é mais importante para nós? Passar 2 horas orando ou passar 2 horas trabalhando? Vamos pensar numa coisa. Quando eu estou orando 2 horas, eu estou diante de quem? De quem? Ok. Quando eu estou estudando ou trabalhando durante 2 horas, eu estou diante de quem? De Deus. Então tudo que eu faço é para a glória de quem? Seja orando,
ou seja trabalhando, eu preciso levantar um testemunho de quem Ele é. Amém? Isso no nosso discurso é muito fácil. Na nossa cabeça não funciona assim, porque nós separamos as coisas. Nós achamos que orar é espiritual e trabalhar é o quê? Secular, material, físico, não presta. Só que Adão entendeu isso. A vida que Adão tinha era vodar, era serviço e adoração diante do seu Deus. Você vê, algumas coisas não são muito definidas dentro da gente. Por quê? Porque a gente não tem uma vida diante de Deus, porque a gente não devota a nossa vida diante desse Deus, porque a gente não foi afetado por essa realidade. Eu lembro que quando eu era mais novo, né, muito novo, né, minha esposa está ali rindo de mim, se a gente passasse 2 domingos sem ir para o culto, como é que a gente se sente? Fala gente, me ajuda. Tá, pode. Estou fraco. É isso ou não? Tá. Então vamos lá. Eu quero ampliar o que a gente precisa entender aqui. Então, mas se eu estou diante de Deus todos os dias, se eu devoto minha vida diante de Deus todos os dias, se eu tenho experiência com esse Deus todos os dias, na oração, na devoção, na leitura das Escrituras, na quietude, em várias disciplinas espirituais, se eu faltar 2 domingos, eu vou me sentir fraco? Ou não? É para pensar, tá, gente? Vamos lá. Não, eu não estou falando que a vida de comunidade... Não estou aberto não. Só ligar de novo. Oi. Só embaixo agora. Vamos lá. Quando eu falo de estar fraca, é porque parece que a gente só vem carregar nossos filhos no domingo. E a gente espera toda semana para chegar domingo para a gente fazer o quê? Recarregar de novo. Não é isso? Só que o que eu estou falando é o seguinte: se eu não encontro esse Deus durante a semana, no domingo não vai fazer sentido eu cultuar esse Deus. Mas se eu encontro esse Deus durante a semana, Ele vai se revelando para mim durante toda a semana. Quando nós nos unimos com nossos irmãos, nós adoramos esse Deus de quem nós estamos diante todos os dias. E isso é muito sério. É uma vida de devoção que precisa ser vivida individualmente, relacionalmente, todos os dias, para que no coletivo a gente expresse a qual Deus nós veneramos. O fato de a gente se ajoelhar aqui e dizer que está adorando a Deus, não quer dizer que estejamos adorando a Deus. Por quê? Porque os serafins, os 4 seres viventes, eles se prostravam diante daquilo que eles viam. Então, quando nós estamos cantando aqui, o que é que nós vemos? Qual a resposta que nós estamos dando àquilo que nós estamos vendo? Entende que não é só cantar, nem tocar e nem gritar? Mas é diante de quem nós fazemos isso. Diante de quem nós expressamos louvores a esse Deus. Diante de quem a nossa vida está a todos os momentos. Diante de qual Deus a nossa vida tem afetado, a nossa vida tem sido afetada para levantar um testemunho de quem Ele é. Sabe, quando eu vejo esse Adão lá no jardim, e a Bíblia fala que quando ele pecou, ele olhou para si e viu que estava nu, para mim ele sempre esteve nu. Só que eu acredito que ele iluminava, que ele refletia uma luz. Por quê? Porque imagina que Moisés passou 40 dias com o Senhor, e quando ele desceu, o que é que seu rosto fazia? Refletia. Imagina Adão, que vivia diante desse Deus todos os dias. Então pensa comigo, o quanto nós temos refletido de Cristo na nossa vida, o quanto de luz
sai de nós para iluminar outras pessoas. O quanto de luz de Cristo tem afetado a nossa vida e isso tem iluminado outras pessoas. O quanto, ou qual o tamanho do Cristo que está dentro de nós? Será que as pessoas olham para a gente e veem mais Cristo ou veem mais o velho homem que ainda existe dentro de nós? O que é que falta para nós, para que essa luz brilhe sobre todos os lugares, ou essa nova criatura se levante todos os dias? Será que a gente precisa se arrepender e dizer assim: Jesus, nós não sabemos fazer, nós não acertamos fazer, mas precisamos de você para fazer. Sem você nós não conseguimos, sem você não faz sentido cantarmos canções aqui, sem você não faz sentido glorificarmos o seu nome aqui, sem você não faz sentido caminharmos, sem você não faz sentido passarmos na faculdade, sem você não faz sentido. Sem você não faz sentido, Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, eu estava dizendo para ela: não adianta você ser diretora da Cefaz se você estiver distante desse Cristo. Nada vai fazer sentido. Nada. Seja passar em primeiro lugar em medicina, ou seja qualquer outra coisa, se você não estiver diante desse Cristo, não faz sentido a sua vida. Se o seu namoro não está sendo para a glória de Deus, acaba. Vai viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Então pense comigo. Êxodo 19. Deus desce no monte. O monte treme, o povo fica com medo. O povo diz assim: Moisés, vai tu mesmo. Porque se a gente for, a gente vai morrer. E uma coisa que eu percebi esses dias, gente, é que a gente morre de qualquer jeito. A gente morre estando no pecado, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E isso fala morrer aos poucos. Então toda vida que a gente peca, a gente vai morrendo aos poucos, se distanciando de Deus. Mas se a gente estiver diante de Deus, a gente vai morrer também. Qual das duas mortes a gente precisa escolher? Está diante de Deus. E aí o povo diz assim: não, Moisés, vai você mesmo, cara. Se a gente for lá, ele vai matar a gente. E tudo que ele falar para você fala para nós: está tudo bem, está tudo tranquilo e estamos juntos. Êxodo 19. Êxodo 33, Deus fala o seguinte: Moisés, cara, eu não vou com você não. Eu vou mandar um anjo diante de vocês, tá? Vocês é um povo de dura serviço. Se eu for com vocês, no meio do caminho eu mato todo mundo. Então é melhor deixar vocês aí mesmo. Vai lá, sejam abençoados. Eu vou abençoar vocês, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. O anjo vai diante de vocês, vocês vão provar de milagres, sinais e maravilhas. O que é que Moisés diz? Se você não for, nós não sairemos daqui. Sim ou não? Ok. Qual seria a nossa atitude se hoje Deus viesse até nós e dissesse assim, vou usar o Haroldo, né? Não sei o nome do outro irmão aqui, então é o Haroldo mesmo. Haroldo, eu não vou com você, mas eu vou colocar um anjo, né, diante de você. Você vai para uma terra que eu vou te abençoar, que manda leite e mel. Eu vou te dar tudo que você precisa, todas as bênçãos do céu, tudo aquilo que você sonha em viver aqui na terra, eu vou te abençoar. Qual seria a nossa atitude hoje, gente? A gente queria viver tudo aquilo que Deus tem para nós sem Ele, ou a gente preferia Deus? Porque parece que o meio evangélico não quer envolvimento com esse Deus, ou com a presença relacional de Deus, mas a gente quer se envolver com aquilo que Ele tem para nos dar. E isso precisa mudar na nossa mente, isso precisa mudar na nossa cabeça, sabe? Deus é mais importante do que aquilo que Ele tem para nos dar. Amém, gente? E isso precisa ser real na nossa vida, isso precisa ser algo que precisa ser verdade dentro de nós. Deus, Ele é muito mais importante do que tudo aquilo que nós podemos alcançar dEle. O problema é que eu acredito que talvez hoje a gente dissesse: Deus, beleza, você não vai comigo, está tranquilo, você vai me abençoar e está tudo bem.
Parece que o evangelho que a gente lê em Mateus, Lucas, Marcos e João, não é o evangelho que perde a vida mais, gente. E aí quando eu vejo Jesus encontrando Pedro e dizendo assim, segue-me, ou encontrando Mateus dizendo, segue-me, e aquela voz que ecoava no jardim entra na vida daqueles homens, e a vida dele não é mais a mesma, ele deixa tudo e faz o quê? Ele segue. E ele vai dizendo assim, cara, você quer ser meu discípulo? Existem alguns estágios para você ser meu discípulo. Você precisa renunciar a tudo. Você precisa amar menos as pessoas que você mais ama, até você mesmo, para que você me siga. Será que a gente está disposto mesmo a perder tudo, a ir morrendo todos os dias para nós mesmos, para encontrar esse Jesus que discipulou essa geração durante 3 anos e meio? Será que a gente não é um tipo de multidão que está envolvido em uma comunidade local para ver sinais, milagres e prodígios, mas não envolver a vida com aquilo ali, e não estar junto daquela realidade, sendo provado todos os dias? Ou a gente de verdade conseguiu se tornar, ou tentar se tornar discípulo, que está sujeitando aos processos da vida todos os dias, que está morrendo aos poucos, está dizendo, Jesus me ajuda aqui, que está punk, eu preciso que você me sustente, senão eu vou embora. Será que a gente renuncia a nossa vida todos os dias? Será que o nosso jejum é para encontrar Ele, é porque a gente estamos com saudade dEle, ou o nosso jejum é para adquirir coisas? Qual é a postura que nós vivemos diante desse Deus? Estava começando com o Haroldo aqui, antes de a gente começar, e eu estava dizendo para ele o seguinte, tem muito trabalho a ser feito. Por quê? Porque quando a gente olha para a história do país Gales, da Rua Azusa, vocês sabem dessa história, gente? O quanto essa história afetou a vida de vocês? País de Gales, alguns jovens, no máximo 17 anos, se reuniram para orar, para ter uma experiência com essa glória de Deus. E um desses jovens teve uma visão, o Evan Robert. E Deus visitou aquele país nunca mais foi o mesmo. Os homens que tratavam seus animais espancando, começaram a tratar os animais de uma maneira que eles nunca foram tratados, eles não conseguiam responder ou obedecer às ordens desses homens. Os bares se tornaram reuniões de oração, de louvores, a vida, toda aquela cidade foi afetada. Então pense comigo, gente, se a glória de Deus viesse sobre a nossa região, o que é que aconteceria? As pessoas estavam passando na avenida, iam cair com consciência de pecado, pedindo perdão ao Senhor e entrar nessas comunidades locais se arrependendo. A Rua Azusa, William Simon, a primeira vez que ele ouviu falar do Espírito Santo, ele estava assistindo uma aula pela janela do lado de fora, porque existe uma segregação racial absurda. Mas na Rua Azusa, quando a glória de Deus veio sobre aquele lugar, naquele endereço não existia segregação racial, porque a glória de Deus une pessoas. Eu estava falando para o Haroldo que a minha expectativa, toda vida que a gente está num ambiente desse de reunião coletiva, eu anseio para que a glória de Deus venha sobre a nossa região, não é sobre a nossa comunidade, para que acabe toda a segregação institucional, para que a gente deixe de brigar uns com os outros, gente. A gente eu vou falar religião, tá? A gente é a religião que mais é desunida de todas. Toda vida que a gente prega o evangelho, a gente quer que a nossa placa da igreja apareça, a gente quer que o avivamento venha na nossa igreja. E a gente precisa se arrepender disso, gente. Porque se a glória de Deus vier, nós seremos um em quem? Em Cristo. É só nele que nós conseguimos ser um. É só nele que nós nos conectamos ao Pai. É só nele que nós estamos diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito. É isso. A gente fica brigando
para querer saber qual é a melhor igreja. Qual é a igreja da hype agora. E não é isso. Quando a glória de Deus vem, ela une pessoas, porque Cristo vai vir buscar uma noiva. Não são várias noivas. Não foi eu. Não foi eu. Misericórdia, irmão. Vem, irmão. Entende isso? Quando a glória de Deus vem, acaba com nossos planos, acaba com nossas programações. Quando a glória de Deus vem, não precisa mais a gente cantar, não precisa mais a gente pregar. A gente só vai cair no chão e vai dizer assim: ai de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. A gente, quando tem um encontro com a glória de Deus, a gente não está olhando para o nosso irmão e apontando para ele. A gente está olhando para nós e está dizendo assim: eu estou perdido. Eu preciso de arrependimento, eu preciso mudar a minha vida. É isso que eu creio. E sabe, assim, para a gente ter uma conclusão de tudo que eu estou falando, existe uma promessa nos últimos dias. Existe uma promessa em Joel 2 que ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Onde existe uma promessa também, onde o amor de muitos vai esfriar, ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os servos, sobre as servas, sobre homens e mulheres, sobre velhos. E essa promessa, a gente anseia por viver isso. Sabe, quando Davi escreve o Salmo 132, ele fala assim que não vai dar descanso aos seus olhos, até construir um lugar para que ele possa morar. A ideia de ter uma experiência com a glória de Deus não é dizer assim: olha, eu tive uma experiência com a glória de Deus, olha, eu estou iluminando, olha, eu estou ardendo. Não é isso. A experiência com a glória de Deus é de preparar um lugar para que Ele venha habitar para sempre conosco. Porque quando Ele vier habitar conosco, não precisa a gente fazer mais nada. Não precisa a gente fazer malabarismo para tentar convencer pessoas dos seus pecados. A presença dele veio e ela convence o homem. Amém, gente? Então, a ideia do que a gente está tentando construir aqui nessa noite é que, primeiro, eu preciso ter uma experiência com esse Deus, que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é um Deus transcendente, que Ele está acima de toda a criação, que Ele está fora desse tempo, mas que Ele é um Deus imanente, que Ele se revela a pessoas, que Ele aparece a pessoas, que Ele quer se relacionar com pessoas. O nosso problema é que, às vezes, a gente vê que esse Deus parece que está muito distante de nós e que não se importa conosco, mas Ele se importa. Sabe, através dessa experiência que Isaías teve aqui, nesse capítulo 6, depois você vai lá, você dá uma olhada no capítulo 40 de Isaías, ele fala sobre essa transcendência desse Deus poderoso, aquele que tem as nações na palma da mão, que, cara, é muito, 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 muito poderoso essa passagem de Isaías 40. Então, para mim, Isaías só conseguiu ter essa revelação desse Deus que é poderoso, porque ele teve uma experiência com essa glória. E não adianta a gente se reunir durante alguns dias do retiro, se você não tiver com o coração aberto para que tenha experiência com essa glória de Deus. Entende isso? Se você está com algumas motivações erradas de ir para esse encontro que vai ter na Semana Santa, eu quero te dizer assim: se renda a Ele. Você sabe o que é se render? Quem foi assaltado aqui? Quem foi assaltado, gente? Revólver? Na cara. O cara diz o quê? Levanta a mão, dá o celular, não sei o quê. E se não der? E se não der, né? Vai levar uma sola. Sola não. Então, pensa comigo, gente. A primeira coisa que vocês precisam fazer até chegar o dia do retiro é dizer assim: Deus,
Eu vou levantar minhas mãos bem altas, vou me render a você. Eu quero que você toque em todas as áreas que você precisa tocar. Quem tem coragem? Em todas as áreas. Sabe aquele quarto? Eu vou concluir, gente, de verdade. Sabe aquele quartinho que tem na nossa casa, que é o quarto da bagunça? Que a gente não quer mexer nele, por quê? Porque tem muita coisa que está ali, vai dar muito trabalho, tem bicho, tem barata. Pronto. É nesse quarto que ele quer abrir. No quarto onde ele revela quem nós somos de verdade. É nesse quarto que ele vai mostrar, que ele vai trazer luz sobre esse lugar. E vai tirar toda a culpa. Vai tirar toda a dúvida, todo o medo. E eu acredito que ele vai levar pessoas aqui a viver coisas que nunca elas imaginaram viver. Mas para isso nós precisamos nos render. Não da boca para fora. A gente não precisa ser tocado pelo homem, a gente precisa ser tocado por esse Deus. Que Ele sabe quem nós somos. Uma coisa que eu acho interessante é que quando Moisés estava diante do povo, ele tinha que colocar o véu, né? Porque o povo não aguentava ver a luz que refletia sobre os seus olhos. Mas quando ele estava diante de Deus, o que ele fazia? Ele removia o véu. Porque diante de Deus não tem como a gente mentir, gente. Não tem como. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar o Haroldo aqui. Eu espero que eu tenha cooperado com vocês. Mas eu acredito de verdade que nesses últimos dias, o testemunho que nós vamos levantar não vai ser pelo aquilo que nós falamos ou cantamos, mas pelo aquilo que nós vivemos. Só que isso parte de um ponto: experimentar a glória de Deus. Amém? Amém. Que silêncio. Vamos fechar os olhos por um momento. Queria que vocês absorvessem o que a gente ouviu nessa noite. Palavras como essa chegam como um caminhão no nosso coração, na nossa mente. Chegam para confrontar as certezas que a gente tem sobre a nossa vida. Chegam para abalar nosso senso de sucesso. Mas eu espero que, se você está nesse lugar, você tinha essa expectativa de que o Senhor nos frustrasse de novo. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. De verdade, absorva isso. Fale com o Senhor sobre o que você ouviu.
Quero saber se tem alguém aqui que teve um encontro com Deus ao ouvir essa palavra, a nós cantarmos, depois que você refletiu, depois que você aceitou no seu coração essa verdade. Pode ser que você nem queira aceitar Jesus, pode ser que você já aceitou Jesus, mas você queira se render mais uma vez, você queira fazer um movimento público exposto de que você se rende à presença dele. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos encerrar esse culto, mas a gente quer sair daqui com a certeza de que se você teve um encontro com Deus, nós vamos contribuir para que a sua vida seja transformada daqui para frente.